Como eu estava dizendo, como é precioso, irmãos, a gente poder se reunir debaixo do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que é um tempo de caos, onde há algumas restrições na nossa comunhão, no nosso reunir, mas graças ao Senhor, porque Ele permitiu que aqui estivéssemos hoje. Assim como a irmã Laira falou, tantas crianças que podiam estar aqui ouvindo a palavra do nosso Senhor. Interessante como o sistema ele é maligno, né, irmãos? Porque a palavra do Senhor, ela nos exorta e ela nos ensina a ensinarmos a criança no caminho do Senhor. E quem está impedido de estar aqui hoje, irmãos? É claro que nós não vamos ensinar as crianças apenas aqui na comunidade, mas já é uma barreira que se levanta contra isso. Mas eu queria convidar os irmãos a abrirem em 1 Coríntios, o capítulo 6. Enquanto os irmãos acham aí, é interessante como o Senhor sempre trabalha no mesmo caminho. A Laira trouxe aqui em 1 João, aquela passagem onde o apóstolo João diz que para nós não amarmos o mundo. E aquela passagem, irmãos, é tão forte que o irmão termina dizendo assim: porque se vocês amarem o mundo, o amor do Pai não estará em vocês. Ontem, compartilhando a mensagem com os jovens, o Dudu trouxe sobre a nossa responsabilidade de servos diligentes, de servos vigilantes. Em um momento da nossa reunião, o irmão citou Gálatas 1:4, onde o apóstolo Paulo diz que a obra de Deus foi para que a obra de Cristo na cruz foi para nos desarraigar deste mundo, irmãos. E eu vejo hoje nós como igreja, não somente nós, mas um todo, eu vou dizer como uma igreja no mundo todo, principalmente no Brasil, uma igreja totalmente carnal, irmãos. Somos filhos de Deus? Somos mediante o Filho, mas como nós temos agido, irmãos, como uma igreja carnal. Como nós estamos distantes, irmãos, da realidade da igreja primitiva lá em Atos. Um exemplo, o que nós fazemos no nosso cotidiano, na nossa vida? A maioria aqui, eu creio que trabalha, então nós trabalhamos para quê? Claro, porque nós temos que comer, nós temos que vestir, né? O Senhor diz que o trabalho, né, edifica o homem, que através do trabalho, do suor do nosso rosto, nós comeríamos o pão, assim ele disse a Adão. Mas, além disso, o que mais, irmãos? Através de um sistema totalmente capitalista, nós trabalhamos para ter a roupa de marca, o celular, o último celular lançado, o carro do ano. E se nós olharmos para a igreja primitiva, irmãos, aqueles que tinham muito faziam o quê? Eles vendiam o que tinham e depositavam aos pés dos apóstolos. Então aquele que tinha muito não sobrava e aquele que tinha pouco não faltava. Olhando para a nossa realidade hoje, irmão, será que nós vemos isso na igreja? Não falo na igreja Palavra da Cruz, eu falo na igreja Corpo de Cristo. Isso é algo para nós nos atentarmos e clamarmos a misericórdia do nosso Pai. E em 1 Coríntios, capítulo 6, eu quero ler com os irmãos o comecinho, a parte A do versículo 9, que ele diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem são os injustos, irmãos? Quem são os injustos? São aqueles que não foram justificados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua aqui: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos,
nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Só que se nós olharmos aqui nas entrelinhas, aqui o que está explícito para nós, irmãos, é que todas essas pessoas que cometem alguma coisa má não herdarão o reino de Deus. Mas se nós olharmos aqui nas entrelinhas e cavarmos um pouco mais fundo, também aqueles que fazem coisas boas, também aqueles que fazem boas ações, que pagam as suas contas, que não matam, que não roubam, esses também não herdarão o reino de Deus. Por quê? Se eles permanecerem injustos. Porque se eles não forem justificados, lavados pelo sangue do Cordeiro, isso não mudará o fato deles fazerem algo bom na sociedade, na sua casa, na sua família, ou seja lá onde for. O que nós temos de exemplo disso, irmãos? Os fariseus. Os fariseus, eles por fora, eles eram pessoas de boa aparência, pessoas justas, mas e por dentro? E essa é a obra que o Senhor quer fazer em nós, irmãos. A obra do Evangelho, ela não começa de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. A partir do momento que o Senhor troca o nosso coração, que nós cremos na palavra, que os nossos olhos são abertos, então nós podemos crer no Evangelho, e aí isso começa a gerar mudança em nós. Alguns mais rápidos, outros mais devagar, dependendo da maneira que nós permitimos que o Senhor opere em nossas vidas. Porque o Senhor, irmãos, Ele não vai chegar e arrombar o seu coração e falar assim, agora você vai fazer isso e pronto. O Senhor, Ele é um cavalheiro, Ele é nobre. Ele chega, Ele se apresenta diante da palavra a nós, irmãos. Mas Ele quer que nós abramos os nossos corações, que nós abrimos os nossos corações para que Ele possa entrar, irmãos. Amém? Vamos continuar um pouco aqui. Voltando ao assunto do reino. Os injustos não herdarão o reino. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Queria ler com os irmãos o versículo 20, que diz assim: Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então lá, Paulo diz que os injustos não herdarão o reino. E aqui, o Senhor Jesus dizendo que se a nossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entraremos no reino. Mas por que, irmãos? Porque tanto os escribas e os fariseus, aquilo que eu já falei com os irmãos, eles se preocupavam com o que eles eram exteriormente e não interiormente. Assim como o irmão Carlinhos trouxe na quarta-feira, precioso estudo, irmãos. Se nós não excedermos a justiça dos escribas e dos fariseus, nós não entraremos no reino de Deus. Mateus 23, um exemplo do que os fariseus se preocupavam. Mateus 23, o versículo 27 e 28, eu quero ler com os irmãos. Diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. O versículo 28 diz assim: Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus capítulo 15. Eu quero ler o contexto com os irmãos. O versículo 1. Diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam a mão quando comem. Ele, porém, lhe respondeu: Por que transgrides vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis:
Se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará seu pai ou sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vós. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqui, irmãos, eles estavam preocupados com o exterior e não com o interior. O Senhor diz que do nosso coração é que procedem os maus desígnios. Aqui ainda no capítulo 15, o versículo 17, o Senhor diz assim: não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios: homicídio, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não o contamina. Irmãos, o nosso problema como seres humanos, como homens, está dentro de nós. Não é aquilo que está, essa casca que nós temos de fora, mas sim aquilo que está dentro. O nosso coração, antes de crermos no Senhor, é perverso, irmãos. E se quando nós ouvimos a palavra, nós não praticarmos ela, o nosso coração foi trocado, mas os nossos atos, por causa da carne corrompida, continuarão sendo perversos. Por isso que o Senhor fala para nós ouvirmos e praticarmos a palavra. Tem que ser algo que nós devemos praticar, assim como o irmão disse na quarta-feira. Então aqui, irmãos, nós éramos como escribas e fariseus, nós éramos perversos, o nosso coração era cheio de prostituição, de furtos, falso testemunho, blasfêmia, de adultério. Este era o nosso coração. Mas é perfeito, irmãos, aquela promessa que nós temos em Ezequias 36. Quando o profeta diz assim que o Senhor, Ele tiraria de nós esse coração de pedra e colocaria em nós o coração de carne, que é o coração do nosso Senhor, irmãos. A vida de Cristo agora habitando em nós. Antes éramos mortos espirituais, agora fomos vivificados pelo Espírito de Deus. Agora temos a vida de Cristo. Isso é algo que deve nos alegrar, irmãos. Isso é algo que deve nos fazer olhar para o nosso Senhor e ansiar pela sua volta. Isso é algo que deve encher o nosso coração de alegria, de gozo. Mas muitas vezes nós agimos ao contrário. Por quê, irmãos? Assim como eu disse no início, porque nós somos uma igreja carnal. Nós damos evasão à carne, irmãos. Mas vamos continuar aqui. Voltando em 1 Coríntios, capítulo 6, vamos continuar desde o versículo 9 novamente. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora eu quero colocar uma ênfase aqui com os irmãos no versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Antes nós éramos injustos, irmãos, mas agora pelo sangue nós fomos lavados, santificados e justificados. Isso é algo que deve alegrar os nossos corações. E nós éramos assim, irmãos, mas graças ao Senhor que Cristo veio. Eu queria compartilhar um texto com os irmãos que está em Mateus, falar um pouco sobre o que nós éramos, aonde nós estávamos. Mateus capítulo 4. Quero ler com os irmãos desde o versículo 12 até o 17, que diz assim: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali,
para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Irmãos, nós somos os gentios. E nós estávamos em grandes trevas. Continuando no versículo 17, só para terminar, diz assim: Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Por que nós precisamos nos arrepender, irmãos? O que vai gerar arrependimento em nós? O Espírito. Em Romanos, se eu não me engano, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Nem isso vem de nós, irmãos. Nem o arrependimento vem de nós. Pela bondade de Deus é que vem o arrependimento. Então Ele coloca o arrependimento em nós para que nós podemos crermos. E é tão gostoso, irmãos, quando nós começamos a ouvir a palavra e aí nós praticamos algo que nós costumávamos praticar, e aí o Senhor fala assim: não. E aí o Espírito Santo fala assim: não é por aí. E aquilo gera em nós alguma culpa, algum remorso. E aquilo produz em nós tristeza. Isso é arrependimento, irmãos. É o Espírito nos mostrando que nós não podemos mais fazer aquilo que nós fazíamos. Então, mediante a palavra, porque nós temos que estar todos os dias em torno da palavra, irmãos, para sabermos por onde nós devemos andar, para sabermos qual é a vontade de Deus em nossas vidas. Entende? Então o Senhor Jesus diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Aqui estava próximo, irmãos, mas lá em Lucas, o Senhor vai dizer que o reino não está nem lá ou nem aqui, mas está dentro de nós. Porque quando nós cremos na nossa morte e ressurreição com Cristo, irmãos, quem que vem habitar dentro de nós? Senão o Filho de Deus. Ele é o reino. Tanto Ele é o Rei e Ele é o reino. Assim como lá em Hebreus, o irmão escreve que Ele também é o sacerdote, o sumo sacerdote, mas Ele também é a oferta. Entende, irmãos? Então nós precisamos nos arrepender. E nós que estávamos em trevas, veio sobre nós grande luz. Vamos ler em João, irmãos. Quem é essa luz aqui, irmãos? João capítulo 1. Vou ler desde o versículo 1. A carta de João, o livro de João é um dos que eu mais amo, irmãos. Todos são preciosos, mas esse aqui é o que eu tenho mais afinidade. E diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. Nós, irmãos, em Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. O versículo 5: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Tem uma versão que diz assim: e as trevas não terão domínio sobre essa luz. Irmãos, essa luz é o nosso Senhor. E nós que estávamos em grandes trevas, o que é trevas, irmãos? É ignorância espiritual. Trevas, escuridão é a ausência de luz. Nós tínhamos a ausência de luz em nós, porque nós nascemos com o nosso espírito morto, separados de Deus. Isaías vai dizer que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por causa dessa ignorância espiritual, por causa desse espírito morto, nós não podíamos ter contato com o Pai. Mas essa luz veio, irmãos. Essa luz veio de uma tal maneira que ela irradiou nos nossos corações.
que o Senhor, pelo seu Espírito, abriu os nossos olhos para que nós possamos contemplar essa luz. E será que nós temos contemplado essa luz, irmãos? Ou nós temos olhado para as circunstâncias, para o Covid-19? É engraçado como a mídia coloca ênfase nisso, né, irmãos? Tem tantas outras coisas que também matam, mas isso não gera lucro. Irmãos, não é esse o assunto aqui, mas metade dessas notícias eu tenho plena convicção que são falsas. O vírus existe, irmãos. Mas também há outros vários tipos de vírus que também existem e matam. Entende? Eu acho que o cristão, irmãos, nós devemos olhar para Cristo e descansar em Cristo. Pedro vai nos dizer para nós lançarmos sobre Ele todas as nossas ansiedades, irmãos. Por que nós estamos preocupados com um vírus? Por causa da morte? Irmãos, preciosa é a morte. O Pai vai falar que preciosa é a morte dos seus santos. Irmãos, quando o nosso coração parar de bater e nós fecharmos os nossos olhos aqui e abrirmos os nossos olhos lá, como será maravilhoso, irmãos. E por que nós estamos tão apegados aqui neste mundo? E por que nós somos tão presos aqui? Irmãos, quando nós morrermos aqui nessa terra e nós formos para a glória, não haverá sofrimento. Nós estaremos com o nosso Senhor. Aquele que veio, que não usurpou ser igual a Deus, veio, morreu por nós, irmãos, no madeiro. Ele se fez maldito. Imagina, irmãos, quando nós chegarmos lá e olharmos o nosso Senhor, isso deve encher o nosso coração de ansiedade, de querer ver o Senhor. Mas nós estamos tão presos aqui neste mundo, irmãos. Mas continuando aqui, irmãos. Então, trevas é a ausência de luz na nossa vida. Mas, voltando ao assunto do reino, tem um reino prometido para nós, irmãos. Mateus 25. Esse versículo de Mateus 25 é maravilhoso, irmãos. Mateus 25, versículo 34, diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Irmãos, há um reino preparado para nós antes da fundação do mundo. E ele diz assim: Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, irmãos. Como isso deve encher o nosso coração de alegria. Nós temos um reino que está preparado para nós. Mas nós temos que antes, irmãos, entrar no reino. Nós precisamos antes, irmãos, ser justificados. Porque se nós formos injustos, nós não herdaremos o reino, assim como disse o apóstolo Paulo. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, Jesus vai falar que nós jamais entraremos no reino, irmãos. E aqui nós temos um reino diante de nós. Como entraremos nesse reino, irmãos? Como entraremos nesse reino? Perguntou os irmãos. João capítulo 3, aquela conversa em que o Senhor teve com aquele mestre chamado Nicodemos, a partir do versículo 1 diz assim: Havia entre vós um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Engraçado aqui, irmãos, que o Senhor estava tentando falar com Nicodemos algo espiritual. Nicodemos era mestre em Israel. Então perguntou-lhe Nicodemos, no versículo 4: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer de novo?
Queria dar um pulinho com os irmãos em 1 Coríntios capítulo 2. O Senhor aqui tentando falar com esse mestre em Israel, entre os principais dos sacerdotes ali, dos mestres, algo espiritual. Então ele responde: como eu posso nascer de novo, depois de velho? Por acaso eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? E é algo que o apóstolo Paulo aqui nos diz, irmãos, no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Irmãos, no versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito de Deus, né? E se nós nos atentarmos, irmãos, apenas para aquilo que é visível, para aquilo que é carnal, haverá uma dificuldade nas nossas vidas. Então, continuando lá em João, capítulo 3, o Senhor diz mais uma vez: em verdade te digo que quem não nascer da água, palavra e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o Senhor vai começar a nos dar alguns relatos, irmãos, de como nós nasceremos de novo. Aqui ainda no capítulo 3, ele prediz sobre a sua morte. No versículo 14, ele vai dizer assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. João 12, versículo 24, irmãos. Mais uma vez o Senhor falando da sua morte. Ele diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O nosso Senhor morreu, irmãos, lá no madeiro, a gente sabe, o que está escrito. Mas se nós que éramos injustos, nós deveríamos morrer. Não era o Senhor, mas Ele morreu por nós. Mas se apenas Jesus tivesse morrido, irmãos, a nossa conta ainda não estaria paga. Porque quem deveria morrer ali era nós. Porque o salário do pecado é a morte, irmãos. Então é o pecador que deveria morrer. Então o Senhor Jesus diz no versículo 32 assim: e eu, quando for levantado da terra, irmãos, atrairei todos a mim mesmo. É engraçado que isso se tornou algo comum para nós. É uma passagem onde a gente fala assim: eu fui crucificado com Cristo. Ele me atraiu. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, Cristo vive em nós. Amém? Aleluia. Ele vive em nós, porque nós cremos. Mas o quanto de Cristo há em cada um de nós? Assim como o irmão Carlinhos falou quarta-feira. Ou será que nós temos mais de nós e um pouquinho de Cristo? Estava comentando com o Felipe, com a Marcele, ontem também com o Brian e com a Andressa. A gente estava falando sobre 1 Coríntios. Paulo trata na primeira carta aos Coríntios uma igreja totalmente carnal, irmãos. Então ali havia divisões, porque uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Eu até fiquei a semana inteira perguntando para o Felipe e Marcelo, eu falei: qual que é o problema deles aqui? Eles pensaram. Aí a Andressa ontem, conversando com o Brian e com a Andressa, ela falou: o problema aqui é o eu. Eu falei: exatamente, irmãos. O problema aqui é que eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Irmãos, o eu está aqui, ó. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Cada eu de um de nós aqui, todo eu de nós, irmãos, está na cruz, em Cristo. Isso tem que ser uma realidade em nossas vidas. E não é somente quando eu creio, é todos os dias. Porque o apóstolo Paulo vai falar para nós levarmos o morrer de Jesus Cristo todos os dias, irmãos. Para quê?
para que a vida dele seja manifesta através de nós. Se o eu não morrer, Cristo não vai ser manifesto. Porque nós queremos ser exaltados, nós queremos ser glorificados, nós queremos ser reconhecidos. Esse é o nosso problema, irmãos. Nós queremos glória para nós. O que João disse? Que ele cresça e eu diminua. Que Cristo possa crescer em nossas vidas, irmãos. Então nós não entraremos no reino se nós não nascermos de novo. Sabemos que nós nascemos de novo pela obra a qual Cristo realizou no Calvário, irmãos. Então no versículo 2 ele nos inclui na sua morte. Outro texto que todos os irmãos conhecem, eu tenho certeza que a gente lê muito, irmãos. Está em Romanos capítulo 6. Aqui o apóstolo Paulo tratando sobre o nosso novo nascimento. Um pouco antes ele fala que, no versículo 20 aqui do capítulo 5, ele diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como reinou o pecado pela morte, assim também reinasse a graça. Outra vez falando de reino aqui, irmãos. Pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então, o capítulo 6 ele começa assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Assim foste alguns de vós, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, aqueles irmãos, mas fostes lavados, fostes purificados e fostes santificados. Assim nós éramos, mas permaneceremos, irmãos, no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós os que para ele morremos? Morremos? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, o Senhor vai dizer assim, que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. Para quê, irmãos? Todos morreram, para quê? Para os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas vivam por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus Pai, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Versículo 7 diz assim: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então o apóstolo Paulo vem trazendo, irmãos, através do Espírito Santo, lindas cartas em que a maioria delas ele nos diz que nós devemos morrer e nascer de novo, mediante a obra de Jesus Cristo lá no Calvário, a mortificação do eu. Colossenses 3 ele vai dizer para nós nos despirmos do velho e nos revestir do novo. Então aqui, irmãos, em Efésios, assim o texto que eu já recitei aos irmãos, Efésios capítulo 2, nós que estávamos mortos e a vida estava nele, irmãos, e a vida era a luz dos homens, e essa luz nos alcançou, irmãos. O capítulo 2, ele inicia assim, versículo 1: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós andávamos dessa maneira, irmãos, outrora. Interessante como o Espírito, ele enfatiza isso, né? Do nosso passado, como nós vivíamos, mas agora tem que ser diferente. Entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mais uma vez ele dizendo aqui que nós éramos outrora. Irmãos, aqueles que são de Cristo, Gálatas capítulo 5, versículo 24, se eu não me engano, o apóstolo Paulo vai dizer que aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne, com as suas paixões e concupiscências. Porque, irmãos, se nós não vivermos uma vida de crucificados com Cristo, se nós não levarmos o morrer de Jesus Cristo em nossos corpos todos os dias para que a vida dele se manifeste,
nós não estaremos excedendo, irmãos, a justiça dos escribas e dos fariseus, e assim jamais entraremos no reino, irmãos. Há um reino que nós precisamos tomar posse desse reino, irmãos, pela fé. Então, em Colossenses, capítulo 1, aquele texto de Mateus 4, onde eles jaziam em trevas, irmãos, em grandes trevas, assim como nós também. Então Paulo vai dizer assim, no capítulo 1, versículo 13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui, irmãos, nós entramos no reino. Nós morremos com Cristo, mas Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. E agora nós entramos no reino, irmãos. O capítulo 3, o versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer assim: portanto, se fostes ressuscitados, porque todos foram inclusos, irmãos, no corpo de Cristo, lá na cruz, mas nem todos irão crer, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Que dia precioso, irmãos! Quando Cristo se manifestar, pode ser que nós vamos antes disso acontecer, mas quando Ele se manifestar, nós estaremos lá também. Então, irmãos, voltando ao assunto do reino, que nós temos um reino, que o Senhor nos deu esse reino mediante o Seu Filho, e que nós cremos que nós morremos com Cristo, mas isso tem que ser real nas nossas vidas, irmãos. E como nós começaremos a nos portar agora que cremos? Vamos continuar aqui no capítulo 3, versículo 5. Fazei, aqui é um presente contínuo, irmãos, fazei, todos os dias, fazei. Amanhã eu acordo, vou fazer. Na terça, vou fazer. Na quarta, e assim, irmãos, para a vida toda. Fazei o que, irmãos? Pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas, novamente, irmãos, o Espírito vai colocar aqui, andastes vós também noutro tempo quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Irmão, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos, ele fala assim no versículo 3 do capítulo 1: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Olha a diferença, irmão, dessa igreja aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo vai se tratar aos irmãos assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisão, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental,
e no mesmo parecer. Irmãos, por que inteiramente unidos? Porque nós somos um corpo, onde Cristo é o cabeça. O que significa, irmão, ser um corpo? Quando o seu pé dói, todo o corpo sente, irmão. Quando sua cabeça dói, todo o corpo sente. O que é ser um corpo, irmãos? Quando a dona Vilma está dolorida, vamos colocar assim, quando ela está mal, quando não vai bem algo na vida dela, todo o corpo deve sentir, irmãos. Todo o corpo deve sentir. Mas nós somos uma igreja tão carnal, irmãos. Eu estava falando até com o Brian esses dias, eu fui orar pelos irmãos da comunidade, e eu falei, eita Senhor, tem misericórdia de mim. Eu orei pela maioria dos irmãos aqui que eu tenho um convívio, que são a Lara, o tio Edson, o Pedrinho, a Andriele, a família da Andriele, Valdir Adenir, né, e pela minha família, e acabou. Eu falei, mas será que é só esses irmãos que vão na comunidade? Eita, irmãos, como nós precisamos colocar a nossa boca no pó e na cinza, irmãos. Como nós precisamos clamar a misericórdia do Senhor. Irmãos, nós somos um corpo, nós somos uma família. Aí fala assim, irmão, eu te amo. Hipócrita. Não ama nada. Não ama não, irmãos. Porque quem ama se relaciona. Está junto. Se importa. Quantos de nós aqui nos importamos uns com os outros, irmãos? Tirando aqueles que nós temos um convívio diário. E aí, irmãos? Mas continuando aqui. Pois foi a respeito, meus irmãos, pois foi a vosso respeito, capítulo 11, o versículo 11, perdão, que fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Mas havia contendas, irmãos. E ele diz aqui no versículo 10, que não haja entre vós divisões. Como a igreja universal, mundial, a igreja, o corpo de Cristo por toda a terra, irmãos, isso não pode haver divisão entre nós. Nós vemos principalmente aqui no Brasil, umas placas de igreja para cá, umas placas de igreja para lá. Eu sou dessa, eu sou daquela. Irmãos, nós somos um corpo. Lá nesse reino que está prometido a nós, será que lá nesse reino vai ter o cantinho da Palavra da Cruz, o cantinho da Assembleia de Deus, o cantinho dos pentecostais, e cada um vai ficar no seu canto? Eu queria achar na minha Bíblia aqui, irmãos, queria que vocês achassem na de vocês também, aonde que o Senhor cita um nome de placa denominacional. Haviam, irmãos, a igreja de Corinto, de Colossos e assim por diante, mas era uma região, irmãos, onde eles moravam. Entende? Aonde que cita aqui, irmãos, católico, evangélico, espírita, aonde que fala isso aqui, irmãos? Eu vejo Paulo falando que Cristo é tudo em todos e que não há salvação em outro nome a não ser no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que nós estamos tão divididos, irmãos? Isso é algo que nós devemos nos atentar para os dias de hoje. Assim como a irmã trouxe aqui no início, é a última hora, irmãos. O Senhor está voltando. E o que nós temos acumulado? São tesouros materiais, onde a traça e a ferrugem corrói? Ou são tesouros lá nos céus, irmãos? Onde ladrões não escavam nem roubam? Nós precisamos, irmãos, colocar a nossa barba de molho. Nós precisamos, irmãos, colocar as nossas vidas diante do Senhor e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, como eu tenho vivido de mim para mim mesmo. Senhor, como a minha vida é só para mim, para as minhas coisas e porque eu quero. O que significa Ele ser o nosso Senhor, irmãos?
significa que nós estamos debaixo do senhorio dele e que nós temos que fazer a nossa vontade, irmãos. Nós tratávamos isso com os jovens ontem. Um escravo faz a sua vontade? Tem vontade própria? Tem. Ele faz aquilo que o seu Senhor ordena. E por que nós não temos vivido como é que o Senhor espera que nós vivamos, irmãos? Porque nós somos uma igreja carnal. Porque nós estamos longe, distante, irmãos, de uma realidade espiritual com o nosso Senhor. De fato, como Ele realmente quer que nós estejamos. Eu falo começando por mim mesmo. Eu estava fazendo esse estudo, meditando na palavra. Irmãos, como o Senhor falou comigo, falou, eita, você está bem longe. Você está bem longe. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Irmãos, nós precisamos viver uns pelos outros, para o Senhor. Nós precisamos nos importar uns com os outros. Porque eu torno a dizer, irmãos, porque se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, nós jamais entraremos no reino. Se isso for algo superficial nas nossas vidas, irmãos, se nós só soubermos o novo nascimento aqui, e não aqui, irmãos, isso não vale de nada. Você vai morrer e vai para o inferno. Porque nunca nasceu de novo. Nunca nasceu de novo. Nunca entrou no reino. Nunca teve a realidade do reino. Sabemos que o reino agora, irmãos, habita dentro de nós. O Senhor nos disse lá em Lucas. Isso é algo, irmãos, para nós nos alegrarmos de uma maneira que possamos colocar as nossas vidas, irmãos, diante do Senhor. Amém? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos pela vida de cada irmão presente aqui, aqueles que não puderam estar conosco também, Pai, impedidos em questão de todos os decretos por causa do Covid-19. Continue nos sustentando, continue revelando a Tua palavra aos nossos corações, formando o caráter do Teu Filho em nós. Pai, como nós carecemos mais e mais de Ti, fala, Pai, conosco, nos exorta, nos corrige, porque o Senhor é o nosso Pai e o Senhor nos ama. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela vida de cada irmão aqui. Leva-nos guardados, em nome de Jesus. Amém.